ouvir a voz do Salvador. Neemias capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à reflexão que temos feito no livro de Neemias. Como nós estamos numa continuidade, então vamos dar sequência a partir do versículo 13. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Vou ler de novo esse versículo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça, na porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Ontem nós estávamos no culto, aqui teve o culto ontem à noite aqui, o culto em inglês, e quando acabou nós fomos tomar um lanche, e quando saímos do lanche fomos para casa, e chegamos em casa e por um motivo qualquer nós sentamos na área de casa, e eu fui, foi uma conversa espontânea que surgiu lá em casa, na minha família, e nós ficamos sentados lá conversando um tempão, rimos a beça, teve choro, teve riso, eu sei que a gente ficou um tempão conversando lá, e aí me lembrei do tempo que lá no meu paraíso, né, no meu Éden, que é o São José, lá no Mato Grosso do Sul, acabava a luz, ligava a luz 7 horas e 9 horas desligava, então não tinha mais luz, e a gente não tinha o que fazer, ou ia dormir, ou então ia conversar. Nós sentávamos lá fora, eu e a minha mãe, a minha irmã estudava, meu pai trabalhava fora, e eu e a minha mãe sentávamos lá e ficava conversando durante um tempão, ouvindo uma rádio, e minha mãe era muito engraçada, minha mãe era muito cheia de piada, e era muito comum a gente passar um tempão, e eu me lembro com muito carinho daquele momento, daquele instante. Então ontem, quando nós ficamos em casa conversando durante um tempo, eu fiquei de novo me lembrando daquele momento, daquele instante que a gente olha para o passado e fala: eu tenho saudade. Talvez um dia minhas filhas vão olhar e vão falar: puxa vida, eu fico com saudade, porque às vezes a gente parava lá em casa para sentar e ficar batendo papo. Neemias tinha nascido lá na Babilônia, o povo de Israel estava cativo na Babilônia há décadas, toda uma geração tinha morrido, ele já tinha nascido lá, mas era judeu e queria voltar, porque era a promessa do Senhor que voltaria para Jerusalém. Volta para Jerusalém um grupo, depois de uns anos volta outro grupo, e depois de uns anos o Neemias volta, porque a cidade estava destruída e eles queriam reformar tudo, reformar a cidade de Jerusalém, reformar a vida com Deus,
porque o povo de Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, por isso Deus tinha pesado a mão sobre eles, tinha levado eles para o cativeiro, e agora estava trazendo de volta. Eles queriam recomeçar tudo, retomar tudo. Então eles vão lá, reconstroem o muro, e aí no penúltimo domingo que nós conversamos sobre esse texto, nós falamos do capítulo 8, quando Esdras reúne toda a população, e ele vai ler a palavra de Deus uma manhã inteira, e aquele povo fica ouvindo a palavra de Deus, e depois a sequência é esse texto aqui, e aí eu queria que a gente conversasse sobre alguns retornos necessários. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho para retornar. Tem retornos que são necessários na nossa vida. A gente precisa parar para refazer algumas coisas, repensar algumas coisas da nossa vida. Talvez o teu coração hoje, você vai olhar algum desse tópico aqui e vai falar, eu acho que isso aqui é uma coisa necessária na minha vida, eu estou precisando refazer isso. Ou talvez você vai falar, não, eu não estou precisando refazer isso, mas talvez eu precise refazer outra coisa da minha vida. A primeira coisa é revalorizar o papel da palavra de Deus na nossa vida. Neemias estava entendendo que o povo de Israel havia aberto mão de alguma coisa que era fundamental para ele. O povo era povo de Deus, o povo de Deus tinha que aprender a valorizar aquilo que Deus falava para ele. Se alguém adora a Deus, se alguém serve a Deus, aquilo que Deus fala para esse alguém é de uma importância fundamental. E o povo de Israel havia negligenciado a palavra de Deus. E porque negligenciou a palavra de Deus, foi vivendo uma vida distante, uma vida distante, uma vida distante. Aí Deus mandava os profetas, e os profetas vinham e falavam em nome de Deus. As pessoas gostavam muito daquilo que os profetas falavam, mas daí um tempo negligenciava e esquecia para lá. Aquilo que nós ouvimos a respeito de Deus já não está tendo importância para nós. Então a gente vai abandonando, vai deixando, e a vida vai relaxando, e nós vamos pecando, e nós vamos nos afastando, e nós vamos adorando ídolos, e os nossos reis vão casando com mulheres de outros povos, e daí daqui a pouco os deuses dos outros povos vieram para o nosso meio, e nós fomos ficando aqui, e aquilo que a palavra de Deus dizia para nós não fomos dando atenção. Então agora que nós entendemos isso, a gente está voltando para cá, e nós reconhecemos que a palavra de Deus é fundamental para nós. E aí o texto diz que eles então mudaram de postura diante de Deus. Eles chamaram os líderes dos povos, chamaram os sacerdotes, chamaram os levitas e resolveram parar diante do escriba, aquele que era o líder do ensino naquele momento, aquele que estava dirigindo o ensino do povo. E a Bíblia diz que eles resolveram parar diante de Esdras para poder atentar, para dar atenção àquilo que a palavra de Deus tinha para dizer. Eles haviam entendido que a melhor coisa que tinham a fazer agora era voltar-se à palavra de Deus. A gente negligenciou, a gente relaxou mesmo. Os profetas falaram, nós não demos ouvido. A Torá, o Pentateuco, que lá em Deuteronômio capítulo 6 dizia que era para a gente estar ensinando os nossos filhos, nós não ensinamos. Nós até fomos para o templo, nós até fizemos cultos, mas a gente não estava dando valor à palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir os líderes de todo mundo, vamos parar diante do Neemias e vamos atentar no que a palavra de Deus tem para falar para o nosso coração. O versículo de número 13 diz que eles pararam para atentar nas palavras da lei, e aí o 14 diz que eles acharam no livro da lei. Eu acho muito bonita essa expressão, acharam, porque parece que é uma coisa que eles tinham perdido. Eles acharam. Um dia eles estavam lendo, naquele momento eles estavam lendo a Bíblia, eles falaram, olha que interessante, aqui está dizendo que é para a gente fazer as festas, e diz que tem uma festa que é para ser assim, 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 assado. Vamos fazer? Vamos fazer. Depois lá no último versículo, versículo 18, o texto diz que eles ficaram
durante todos os dias, naqueles 7 dias de festa, dia após dia, Esdras ficou lendo a palavra de Deus para as pessoas, e eles estavam encantados agora ouvindo aquilo que a palavra tinha para dizer. O escritor dos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. Depois daquilo que os Hebreus estavam escrito, nós montamos o cânon do Novo Testamento, e a palavra de Deus é o Novo Testamento. Lá em Deuteronômio capítulo 6 diz assim: vocês precisam pegar essa palavra, precisam viver essa palavra, precisam ensinar essa palavra aos seus filhos. O salmista diz assim: se você quiser guardar puro o seu caminho, observe-o segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os olhos. Jesus Cristo depois vai dizer assim: se alguém construir a sua vida sobre a minha palavra, vai ter uma vida firme, vai ter uma vida sóbria. Na hora que a tempestade bater sobre a sua vida, não vai cair, porque tem a sua vida construída na palavra. O apóstolo Paulo vai dizer assim: a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Eu sei disso, eu sei o lugar que a Bíblia tem na minha vida, eu sei a importância que a Bíblia tem no meu coração. Então, eu preciso parar um pouquinho para pensar se eu tenho dado valor a essa palavra. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no meu coração? Quando eu venho ao templo, eu ouço a pregação da palavra. Qual é o lugar que a palavra de domingo passado teve no meu coração essa semana? Quando eu vou na escola dominical, eu estudo a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem no meu coração? Quando estou em casa, eu paro para ler a palavra de Deus todos os dias. Eu paro para ler a palavra de Deus todos os dias? Eu paro para ler a palavra de Deus todos os dias? Eu dou valor àquilo que a palavra de Deus está dizendo para o meu coração? Meu irmão, qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na tua vida? Sabe mãe que fala muito? Não são todas as mães, algumas. Fala o dia inteiro, reclama o dia inteiro, fala muito. E aí depois de um tempo que fala muito, o filho já não dá mais ouvidos. A mãe fala e não dá ouvidos. Às vezes nós tratamos as coisas de Deus dessa forma, nós não damos ouvidos. A mãe falou, mas nós não damos ouvidos. Lá na frente arrebenta a cara, e aí depois que amadurece um pouquinho, diz assim: bem que minha mãe falava. Bem que a minha mãe falava. O povo de Israel estava reconhecendo isso, irmãos. Deus falou, e nós não demos ouvido, e a gente se arrebentou. Agora nós estamos voltando porque nós queremos a palavra de Deus. Você quer? A palavra de Deus é fundamental para você? Saudade da palavra de Deus. Às vezes eu fico com a saudade de um escritor específico que eu gosto dele. Não é muito querido por todo mundo, mas eu gosto dele. E às vezes eu me pego sem ter saudade da palavra do meu Deus. Já pensou coisa triste? A gente não ter saudade da palavra do nosso Deus, não valorizar a palavra do nosso Deus, fazer com que a nossa vida vá sendo conduzida sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ocupando um lugar secundário na nossa vida, e em Israel a palavra foi considerada um lugar secundário na vida, acabou com a vida essa distância deles, e agora eles estavam voltando para dizer: eu preciso da palavra de Deus. Nós queremos retomar essa ação. Segunda coisa, nós precisamos retomar aquelas coisas que nos aproximam de Deus, práticas que nos aproximam de Deus, costumes que nos aproximam do Senhor.
O versículo 14 diz que eles leram lá na palavra, e a palavra está dizendo: olha, vocês precisam fazer uma festa, todos os anos, de 7 dias. Está lá em Levítico capítulo 23, versículo 39 a 43. Abre a sua Bíblia. Levítico, o povo estava no deserto ainda. Capítulo 23, versículo 39. O povo estava no deserto, havia sido libertado do Egito. Deus tinha feito milagres maravilhosos nas vidas deles. Deus tinha chamado Moisés. Deus tinha feito 10 pragas que foram sinais lá no Egito. Deus tinha libertado, e através de Moisés eles tinham visto o mar se abrir. Eles ficaram vivendo em barracas, vivendo no deserto durante todo aquele tempo, e aí Deus estabeleceu uma festa. O versículo 39 diz: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos ler juntos esse 43? Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, o Senhor queria deixar essa terra, para que eles pudessem entender, aliás, essa terra não, deixar essa festa, para que eles pudessem entender. Gente, um dia, vocês não tinham casas, um dia vocês não tinham plantações, eu tirei vocês lá do Egito, eu trouxe vocês para o deserto, e eu cuidei de vocês durante 40 anos, durante 40 anos, vocês não plantaram, porque eu dei comida para vocês todos os dias no deserto. Durante 40 anos, vocês não tinham condições de construir casa, mas eu fui lá e mantive vocês durante 40 anos. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma festa, e vocês vão fazer essa festa todos os anos, que é para vocês se lembrarem que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas a Bíblia diz que aquele povo esqueceu disso. Nós vimos lá na frente, depois nós vamos usar mais isso, mas nós vimos lá na frente que desde a época de Josué o povo não fazia mais isso. Eles nem lembraram mais dessa festa. Sabe por quê? Porque eles agora tinham casas, agora eles tinham plantações, eles agora tinham a sua própria colheita. Para que eu vou ficar lembrando daquele tempo que os nossos antepassados viveram no deserto? Nós agora temos casa, agora está tudo muito bem, agora está tudo muito bom. A gente não precisa fazer isso. O Senhor estava querendo que aquilo fosse feito para que eles tivessem a sua alma dependente dele sempre. E aí há 3 coisas aqui importantes. Primeira, aquele povo precisava entender: gente, eu sou o Senhor, sou eu que cuido de vocês. Eu cuidei dos seus pais no passado, continuo cuidando de vocês. Façam a festa se lembrando disso. Segundo, façam a festa se lembrando que aquilo que vocês têm hoje é porque eu dou, não é porque vocês conseguem, é porque eu dou. Aprendam isso. Terceiro, um dia vocês foram libertos do cativeiro, e o êxodo sempre foi utilizado no Novo Testamento como uma figura da libertação que nós teríamos em Cristo Jesus depois. Então aquela festa é de uma importância muito grande, porque a festa prefigurava, aliás, a festa demonstrava quem Deus era, aquilo que Deus fazia na vida deles, e aquilo que Deus iria fazer no futuro na vida deles.
Eles precisavam aprender a fazer aquela festa como uma adoração ao Senhor, mas eles abriram mão. No Novo Testamento, o Senhor Jesus estabeleceu uma festa. É para a gente se reunir e fazer uma festa. Na festa nós vamos comer um pão, e nós vamos beber um cálice, lembrando daquilo que um dia Ele fez por nós, lembrando que Ele está vivo e lembrando que um dia Ele vai voltar. Eu preciso aprender a valorizar a ceia do Senhor como uma festa que me aproxima da presença do Senhor. Eu preciso aprender a valorizar a ceia. Eu sou membro da igreja, eu sou batizado, eu fui disciplinado, não estou tomando a ceia, então eu vou acertar a minha vida e vou retomar a minha vida com Deus, porque eu preciso tomar a ceia. Foi estabelecido por Jesus. Eu não sou batizado ainda e eu quero estar em comunhão com a igreja, eu vou procurar um jeito de aprender isso, porque isso foi estabelecido por Jesus. Eu preciso ver o que é que está estabelecido para mim, que me aproxima do Senhor, que faz eu me lembrar do Senhor. Lembra um tempo que acontecia uma coisa, a gente falava, vou fazer um culto de gratidão, eu estava lembrando agora há pouco, né? E as pessoas falavam assim, pastor, nós vamos fazer um culto lá em casa de gratidão a Deus, porque eu terminei a faculdade. Eu vou fazer um culto lá em gratidão a Deus, porque assim a minha filha se casou. Eu vou fazer um culto de gratidão, porque assim eu recuperei de uma cirurgia. Ah, nós vamos juntar todo mundo lá em casa, não cabe, não, nós vamos juntar 2 grupos de comunhão, um grupo de comunhão, a gente vai fazer um culto de gratidão ao Senhor, porque isso me lembra, essa coisa ajuda a me lembrar quem é o Senhor na minha vida. Eu vou aprender a dar oferta de gratidão. Aconteceu uma bênção especial na minha vida, eu vou dar uma oferta ao Senhor de gratidão, porque isso me aproxima do Senhor. Eu vou fazer uma vigília de oração. Eu vou fazer uma vigília de oração, porque isso me aproxima do Senhor. Eu vou juntar com os meus filhos e vou cantar hinos, para poder lembrar aqueles hinos que a gente cantava e que é tão agradável a gente cantar, porque isso me ajuda a estar diante do Senhor. Queridos, nós precisamos retomar algumas práticas que a gente vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo, e essas práticas que foram criadas e foram inventadas ao longo dos tempos, é para poder manter a gente na presença do Senhor. A Tawane falou outro dia, a Tawane é nossa filha mais nova. Nós estávamos numa vigília de oração um tempo aqui, e ela pediu para a gente orar pela vida dela, porque a Tawane foi criada participando de tudo em igreja, né? Então, tudo ela é acostumada a participar da igreja. E ela gosta muito do King's Kids, e o King's Kids tem uma atividade constante aqui na igreja, um ministério com adolescentes e crianças, e ela desde criança participa e gosta muito, e agora ela está fazendo a faculdade. E aí às noites ela tem que ir para a faculdade, e ela começou a sentir falta. Então ela estava falando assim, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou sentindo falta de participar das coisas da igreja no dia a dia, e aí eu preciso alimentar a minha vida espiritualmente. Irmãos, a nossa vida espiritual não é alimentada por grandes manjares, em grandes festas. A nossa vida espiritual é alimentada pelo arrozinho e feijão que a gente recebe em cada reuniãozinha de quarta-feira, em cada reuniãozinha de grupo de comunhão, em cada devocional que a gente faz em família, aquele famoso culto doméstico, lembra? Lembra? Quando se falava do culto doméstico, a nossa vida espiritual é alimentada das pequenas coisas que são feitas sempre que nos ajudam a lembrar quem é o Senhor na nossa vida. Israel abandonou a palavra, Israel abandonou as festas que lembravam quem era o Senhor, e agora eles estavam precisando retomar. Por último, Israel precisava cumprir as promessas que tinham feito ao Senhor. Nós pregamos agora, há poucos domingos atrás, no mês de maio, nós pregamos a palavra de Josué dizendo assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Reuniu também toda a liderança e falou para todo mundo, olha, vocês sirvam quem vocês quiserem, vocês façam da vida de vocês o que quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí a Bíblia diz que então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus,
Ele é quem nos fez subir a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, ao que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quando Josué falou com eles, eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa, eles falaram assim, Josué, fica tranquilo, porque nós não vamos abandonar o Senhor. Longe de nós abandonarmos o Senhor, longe de nós adorarmos outros deuses, longe de nós esquecermos o que o Senhor fez na nossa vida, não vamos esquecer de jeito algum. Esqueceu. Abandonou a palavra, abandonou as coisas que os ajudavam a lembrar, e foi esquecendo aos pouquinhos, e foi abandonando, e foi se envolvendo com outras coisas, daqui a pouco estavam envolvidos com outros deuses, e foram largando. A vida espiritual de Israel foi se fragilizando, porque foram esquecendo das pequenas coisas, e foram esquecendo das promessas que fizeram ao Senhor. A nossa vida cristã é construída a partir da graça de Jesus Cristo, e só da graça de Jesus Cristo na salvação, irmãos, na salvação, mas na comunhão, na santificação, na dedicação ao Senhor, vai muito daquilo que nós prometemos ao Senhor. Lembra quando nós fomos batizados ou fizemos pública profissão de fé? Lembra quando nós trouxemos os nossos filhos aqui e prometemos? Lembra quando nós prometemos quando casamos? Lembra quando nós prometemos naquela vez que foi feito um apelo, que foi chamado aqui, olha, eu e a minha família vamos servir ao Senhor? Lembra aquela vez que alguém fez um apelo por obra missionária e a gente foi lá na frente? E nós fomos fazendo promessas, e fomos esquecendo, e a nossa vida vai ficando frágil. Eu preciso aprender cumprir com as promessas que fiz ao Senhor. E a Bíblia diz assim, é melhor que você não cumpra, aliás, é melhor que você não prometa, do que prometer e não cumprir. Eu preciso parar um pouquinho, para olhar para trás e pensar, rapaz, o que eu prometi, que eu estou precisando retomar, hein? O que foi que eu prometi ao Senhor e estou precisando retomar? Israel estava retomando. Desde a época de Josué nós não fazemos essa festa. Vamos fazer? Vamos fazer a festa. Vamos lá, cata as coisas. Agora nós temos casa, agora nós temos comida. Nós vamos fazer uma festa de 7 dias, mas vamos fazer o seguinte: vai lá e vamos catar os galhos das plantas e vamos fazer tendas e vamos habitar 7 dias nessas tendas, que é para a gente poder se lembrar daquilo que um dia o Senhor fez na vida do nosso povo. Quero lembrar daquilo que o Senhor fez na vida dos meus pais lá no deserto. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida desde o começo. A festa é essa? Nós não precisamos mais fazer essa festa. Isso acabou em Cristo. Era uma festa de Israel, nação. Mas a ideia que eles estavam vivendo era: a palavra diz que a gente precisa fazer uma festa para lembrar o que Deus fez, então vamos fazer. Não, mas agora a gente tem casa, nós não vamos, não, nós vamos lá para a tenda, vamos fazer a tenda e vamos ficar 7 dias nessa tenda, e vamos fazer uma cerimônia solene no último dia para lembrar aquilo que o Senhor tem feito por nós. A palavra de Deus diz, é um gesto que é para ser feito, e nós prometemos que iríamos fazer e deixamos de fazer, então agora nós queremos refazer. Irmãos, será que em casa vai precisar acabar a luz para a família sentar um pouquinho para bater papo? Será que os nossos filhos só vão lembrar de bater papo que batiam papo conosco quando acabava a luz? Será que eu vou precisar ficar doente para poder cumprir com as promessas que um dia eu fiz para o Senhor? Será que eu vou precisar ficar cego para poder lembrar de ler a palavra de Deus? Às vezes nós precisamos retomar algumas coisas.
A Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso voltar a algumas práticas que me aproximam do Senhor. Eu gasto muito tempo em coisinhas que me afastam do Senhor. Eu preciso cumprir com as promessas que faço ao Senhor. Talvez hoje você pode refazer alguma dessas coisas. Ou outras que o Espírito Santo vai falando no teu coração aí, no teu ouvido aí hoje. Onde você fala hoje: Senhor, eu quero retomar. Eu quero retomar. Lá em casa ontem foi muito bom sentar com a minha família para conversar, sem a luz apagar, sem ter acontecido um problema. Sentar para conversar. Se Deus te perguntasse hoje: fulano, você lembra que você precisa refazer alguma coisa? Lembra aquilo? Você tem disposição, querido, de refazer hoje? Você tem disposição de falar com o Senhor hoje: Senhor, hoje eu quero refazer tal coisa que eu tenho deixado de fazer. Eu lembro que eu li a Tua palavra, Pai, com carinho, e há muito tempo eu tenho negligenciado a Tua palavra. Eu lembro que eu gostava de participar de uns cultos, de umas conversas. Eu lembro da ceia. Senhor, eu lembro que eu prometia para o Senhor. Uma vez eu prometi isso assim para o Senhor. Hoje eu quero retomar isso, Pai, na minha vida. Vamos orar? Fala com o Senhor. Coloca diante do Senhor aquilo que você quer colocar. Tenha um bate-papo com o Espírito Santo e ouve aquilo que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. Ouve um pouquinho, antes de orar, fecha os teus olhos e ouve um pouquinho o que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração, e aí fala com Ele, em nome de Jesus. Nosso Deus.